Escute o que eu vou falar agora. Eu vou falar de algo que eu vi e ouvi. Região de Anapu, perto de Altamira, perto de Belém do Pará. Naquela região morava um casal por nome de Jair e Dona Neuza. O Jair era um homem terrível. Ele era pistoleiro, ele era pago para matar. As pessoas contratavam ele e ele matava. E cortava a orelha ou o dedo polegar e levava para a pessoa que o contratou. Do outro lado, a sua esposa, a irmã Neuza, uma mulher simpática. Eu estou num congresso de mulheres. Uma senhora simpática, super educada. A dona Neuza resolveu fazer uma coisa muito linda. Ela levantou as mãos e aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua alma. Quando a dona Neuza aceitou Jesus, o Jair olhou para ela e disse assim: tu é crente, lá da igreja dos macacos, lá da igreja dos fanáticos, lá da igreja dos doidos. Pois é, todas as vezes que você for na igreja, você vai levar uma surra. A dona Neuza ficou 6 meses indo para a igreja. Ela levou 49 surras. Ela apanhava na segunda, na terça ela estava na igreja. Ela apanhava na terça, na quarta ela estava na igreja. Ela apanhava na quarta, na quinta ela estava na igreja. Ela apanhava na quinta, na sexta ela estava na igreja. Ela apanhava na sexta, no sábado ela estava na igreja. Ela apanhava no sábado, no domingo ela estava na igreja. E o Jair não batia na dona Neuza com tapinha de amor, não. Ele batia nela com chicote de couro tecido em 3 pontas. O corpo dela era completamente retalhado pela chibatada. Mas a minha mãe era líder do ciclo de oração. Do outro lado da história sempre tem uma mulher. A dona Neuza ganhou 49 surras. O Jair olhou para ela e disse assim: olha Neuza, se você for na igreja mais uma vez, eu não vou te bater. A dona Neuza quis abrir um sorriso: empreste-me o teu ouvido, senão você não vai entender. Aí ele olhou para ela e disse assim: eu não vou mais te bater, eu vou te matar. Eu vou cortar você junta por junta, vou colocar dentro do caldeirão e vou cozinhar a tua carne e vou dar para os cachorros comer. Eu estou falando do que eu vi e do que eu ouvi, não estou falando do que alguém me contou. E a dona Neuza temeu, porque ela sabia que o Jair faria isso mesmo. Ela não foi mais na igreja. 10 dias não foi na igreja, 20 dias não foi na igreja, 30 dias, 40 dias não foi na igreja. Quando completou 40 dias topado, a minha mãe líder do ciclo de oração, orando das 6 às 8 da manhã, ela chega naquela manhã, dá uma olhada para aquelas mulheres, e ao olhar para aquelas mulheres, termina a oração, ela diz: hoje nós vamos visitar a irmã Neuza. As mulheres olham para ela e dizem: a senhora ficou louca, dona Emília, irmã Emília, a senhora não sabe que a Neuza, o marido dela é endiabado? Se nós for lá, ele vai matar nós. A minha mãe disse: se ela não vem na igreja, a igreja vai até ela. De 60 mulheres, 46 foram embora, mas 14 mulheres disseram: dona Emília, se a senhora vai, nós vamos também. Se a senhora for, nós iremos com a senhora também. Segura, irmãos. Mais uma mulher magrinha, franzininha, uma negrinha, ela levanta a voz e diz: dona Emília, irmã Emília, nós podemos levar os nossos filhos menores, os caçulos, sendo assim o homem não nos fará dano algum. A minha mãe olhou e disse: tudo bem. Eu era o filho caçulo, eu tinha 6 anos e 9 meses, sobrou para mim, com essa boca quente. Segura, irmãos. Rasgaram para lá, no meio do mato, na região de Anapu. E quando chegaram lá, irmão, na fazenda, o Jair já veio de lá para cá com a 20, armado. E aquelas mulheres chegaram cantando: breve no céu Jesus há de aparecer. Canta, continue. Uma pausa.
O Jair apontou a arma. Em vez da minha mãe correr, ela agarrou no cano da arma, colocou no meio da testa e olhou para o homem. Minha mãe era baixinha, 1,56 m de altura, mas pensa numa baixinha brava e valente. Olhou no meio dos olhos de um homem de quase 2 metros de altura, o seu Jair, e olhou para ele e disse: atira, se tu é maior do que Jesus. Atira se tu é macho, homem, mais do que Jesus. Ah, como eu sinto saudade da minha mãe. O homem tremia igual uma vara verde. Pastor Juvenil, sabe o que as mulheres falaram? Todas desviaram. Vala, meu Deus, Nossa Senhora, Santo Antônio, tem misericórdia. Todos a pegaram com um tipo de santo, mas a minha mãe agarrou firme, dizendo: Jesus é o nosso santo. O homem não deu conta de atirar. Ela empurrou a arma com a mão assim e disse: você perdeu a primeira batalha. Entrou para dentro da casa e disse: eu vou sentar na tua casa, vou entrar na tua casa e vou sentar na tua casa. Entrou na sala, pegou um tamborete feito de madeira e de couro e sentou. E começou a falar para o Jair: o senhor sabe que tem um homem que é mais valente do que o senhor? O senhor já matou muita gente, mas ele mata sem nem mexer do lugar. Me arruma essa cadeira aqui, por favor, minha filha. Me arruma ela aqui, por favor. O Jair tinha um ódio de Deus. Ele tinha uma revolta de Deus. O Jair odiava Deus. Motivo: porque o Jair tinha um filho por nome de Jean Carlos. E o Jean Carlos nasceu completamente deficiente. Eu não estou falando de história que alguém me contou, eu estou falando que eu estava lá. Além do Jean Carlos ser todo deficiente, as pernas dele, as mãos eram todas tortas, as pernas tortas, ele não tinha circulação no pescoço, ele era mudo e surdo. E o Jair tinha uma revolta de Deus. Se Deus existisse, por que o filho dele nasceu completamente aleijado? Aleluia. Naquele dia, os mais velhos estão aqui, o pastor Juvenil está aqui. Sabe que quando a gente era criança, a gente não podia ficar no meio dos mais velhos quando eles estavam conversando. E nem podia, sinal com a mão que tinha que cascar fora. E nem podia passar na frente. Se passasse na frente, ah, meu Deus, só meus coros sabem responder isso. Aí as crianças teve uma ideia. Eram 17 crianças. A Maraí era uma menina jovem, de 9 anos de idade. Teve uma ideia: brincar de dirigir culto no terreiro da casa, no quintal. Nós éramos todos crianças. Os mais velhos ficou na sala e nós fomos brincar de dirigir o culto. Pegaram uma espiga de milho, debulhou e fez dela um microfone. Foram todas crianças. O Jean Carlos também foi na cadeira de roda. O Jean Carlos, eu vou fazer o jeito que ele era. Aqui nele era torto, ele não tinha circulação no pescoço, não movimentava, a cabeça dele ficava onde se colocasse. Então ele estava desse jeito aqui, todo torto, cabeça aqui, a boca aberta, a baba descendo. Ele era mudo e surdo e completamente deficiente, mas ele estava ali assistindo o culto. Aleluia. Segura, irmãos. Naquele dia, a Maraí começa a dar oportunidade. E de repente a irmã Maraí, a menina nova de 9 anos, deu oportunidade para o Felipe. O Felipe, um menino todo trancudinho. O Felipe pega o sabuco da mão da Maraí e o Felipe começa a pregar. E a mensagem do Felipe aquela manhã era essa: Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Mas o Felipe não pregava num cultozinho de criança. O Felipe parece que ele estava pregando num congresso igual esse. Ele alterou a voz, botou na ponta da língua tudo que ele tinha. E para surpresa de todos, irmãos, o Felipe chegou perto da cadeira de roda aqui.
aonde estava o Jean Carlos. Aqui, Jean Carlos todo aleijado, mudo e surdo, a boca aberta, a baba descendo. O Felipe chegou perto do Jean Carlos e, numa autoridade excomungal da parte de Deus, o Felipe abre a boca e diz: levanta e anda em nome de Jesus. O Felipe disse: eu estou mandando, levanta e anda. Eu vou ficar mais para cá. O Felipe disse assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Quando o Felipe disse essas palavras, levanta e anda em nome de Jesus, todas as crianças chegaram perto da cadeira de roda, e em uma só voz as crianças diziam: anda mesmo em nome de Jesus, anda mesmo em nome de Jesus. Eu tinha 6 anos e 9 meses, mas eu não esqueço disso. Levanta e anda mesmo em nome de Jesus. Mas olham para mim, o Jean Carlos era mudo e surdo, ele nem ouvia o que nós estávamos falando. Existe coisa que não precisa a gente ver com os olhos, nem ouvir com o ouvido, nem falar com a boca. Existe coisa que a gente precisa ouvir aqui, ver aqui, falar aqui, tocar aqui, mexer aqui. Nós ficamos ali cerca de 20 minutos, levanta e anda, levanta e anda. Para nossa surpresa, olham para mim agora, toda a tua atenção ainda é pouca. Para nossa surpresa, o Jean Carlos fez isso aqui que eu vou fazer agora. Todas as crianças gritando: levanta e anda, perna torta, mão torta, mudo e surdo. Eu estou falando do que eu vi. O Jean Carlos fez simplesmente isso aqui, irmãos, ó. A cabeça dele assim, a boca aberta, a baba descendo. O Jean Carlos fez isso aqui, ó. Olha aqui, quando os meninos oravam, ele fez simplesmente isso aqui com a cabeça, ó. Eu não estou aqui inventando testemunho, eu estou falando do que eu estava lá. Quando ele mexeu com a cabeça, ele olhou para cima, olhou para baixo, olhou por lado. A cabeça dele, o pescoço estava normal. O menino de 8 anos agora estava mexendo no pescoço. Para surpresa nossa, ele fez isso aqui com as mãos todas aleijadas. Eu estou falando do que eu vi. Hoje ninguém faz isso mais em culto de criança. Não tem nem culto de criança mais. Não brinca mais de culto de criança. Tem nas igrejas, mas as crianças não brincam mais disso. A mão dele toda aleijada fez isso aqui, ó. Literalmente. As mãos dele que não mexia, que era mirrada, agora mexia. Aqui que era torto, desentortou. A perna dele que era trafiada, aleijada, a perna direita dele fez isso aqui. A perna esquerda também fez isso aqui. Ele juntou as duas pernas do jeito que eu estou aqui agora. Ao terminar de juntar as duas pernas, para surpresa de todas as crianças, o Jean Carlos colocou os 2 pés no chão. Para surpresa de todos nós, ele fez simplesmente isso aqui, ó. Ele levantou. Quando o Jean Carlos levantou, ele deixou para trás a cadeira e ele começou a andar para a direita, para a esquerda. Quando o Jean Carlos estava andando, as crianças foram tomadas por uma glória de Deus. A cadeira que há 8 anos ele sentava em cima estava vazia. A nossa surpresa, o Jean Carlos era mudo e surdo. Ele colocou a mão esquerda no ouvido. E quando ele colocou a mão esquerda no ouvido,
A língua dele, que nunca tinha falado uma palavra, se deslatou, o lac se quebrou. E o Giancarlo começou a falar. Senhoras e senhores, eu estava lá. Eu tinha 6 anos e 9 meses de idade. Mas o Giancarlo, o pastor Samuel Mariano, não falou francês. Ele não falou português. Ele não falou inglês. Não, naquela hora ele não falou alemão. Ele não falou japonês, chinês, mandarim. Naquela hora os meus olhos, nossos olhos das crianças lá viram. Ele falou a língua dos anjos. Eu sinto a glória dele. Ele começou a chorar, falando em línguas estranhas. Ele estava pegando fogo, cheio do Espírito de Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Você não está no cinema, você não está no shopping, você não está na Torre Eiffel, você está na casa do Senhor, adorando Ele. De repente, o Giancarlo tira a mão esquerda do ouvido esquerdo e coloca a mão direita no ouvido direito. E de repente o Giancarlo começa a falar em português, mas ele começa a dizer: eu estou ouvindo, 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 eu estou ouvindo. E nós queríamos saber o que ele estava ouvindo. E ele abre a boca e diz assim: a voz que eu estou ouvindo não é barulho de águas, não é barulho de carros, não é barulho de cachorro, de gato, de vaca, não. Eu estou ouvindo. Não é barulho de vozes de humanos, mas eu estou ouvindo. E nós querendo saber o que ele ouvia, ele abre a boca cheio do Espírito Santo de Deus. Nessas horas as crianças já estavam tomadas de uma glória. Tinha criança que estava no chão caída pelo poder de Deus, porque foi muito poder naquela manhã. De repente o Giancarlo diz: eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo o som, e esse som não é da terra. E ele começa a falar: eu estou ouvindo toque, mas é o toque de trombetas tocando. Eu estou ouvindo, é toque de trombeta que estão tocando. O Giancarlo dizia: eu estou ouvindo o toque de trombetas tocando. Parece que está me chamando para uma festa, parece que está me chamando para uma festa, parece que está me chamando para uma festa. Alguém está ouvindo? É esse o som que a igreja vai ouvir. É esse o som chamando a igreja para a glória. É esse o som da última hora da igreja. É esse o som. Oh. Em breve a igreja vai ouvir o som das trombetas.
Deixa eu olhar para a igreja. Quem está preparado para ouvir o som da trombeta aqui, dê um sinal com as tuas mãos. Quem almeja esse dia, quem está aguardando esta hora, quem está aguardando esta última hora, irmão Sérgio, meu amigo da câmara, quem está aguardando esta última hora? Quem? Tem alguém que está aguardando? Eu estou aguardando. Naquele dia eu verei meu pai, verei minha mãe. Naquele dia eu verei aqueles que lutaram. Quando o céu se abrir, a igreja vai chegar marchando, 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 marchando. Finalizo agora. O barulho foi tão grande que ouviram dentro da sala. Meninos estavam caídos no chão. Oh, aleluias. O Jair veio correndo de lá para cá, de dentro da sala com a arma na mão. O Jair era tão endemoniado que ele não via Deus em nada. E quando o Jair olhou, que ele viu crianças caídas no chão, ele disse: cobras venenosas mataram os meninos. E ele viu alguns tontos assim. Ele disse: outros estão venenados para morrer. E quando ele viu a cadeira vazia, em desespero, ele olhou e disse: uma sucuri engoliu o meu filho. Eu estou falando que o Jair era encapetado, ele não via Deus em nada. Mas quando ele chegou perto, tinha 6 crianças que estavam orando, reunidas em círculo de mãos dadas. E quando o Jair chegou ali perto, que ele vai no meio das 6 crianças, lá no meio está o Jean Carlos. O Jean Carlos estava em pé, e o Jean Carlos olha para o pai dele. O Jair ficou pasmo, não estava entendendo. O Jean Carlos olha para ele e abre a boca e diz: papai. Ficam em pé nesta noite, ficam em pé. Minha amiga cantora Edilane, Deus lhe abençoe, minha filha. O Jean Carlos olha para ele e diz: papai. Ele vai até a cadeira, levanta a cadeira para cima e diz: papai, nunca mais vai ser preciso o senhor me empurrar. Olha para mim, papai, eu posso andar, eu posso pular, papai. Olha para mim, papai, eu posso falar. Olha para mim, papai, o senhor bateu na mamãe 49 vezes por causa deste povo, papai. Mas se o senhor triscar a mão nela mais uma vez, papai, o senhor vai morrer, papai. O seu Jair cai de joelho dobrado nos pés das crianças, chorando igual um bebê chorão. Ele abre a boca e diz: eu quero Jesus dessas crianças. Eu quero Jesus dessas crianças. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oh, abaixo. Adora, 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 adora o Senhor. Quem tem língua, fala em língua estranha. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Adore ao Senhor, adora o Senhor. O Senhor Jesus é o Deus de milagre. É o Deus de milagre, é o Deus de milagre. É o Deus de milagre, é o Deus de milagre. É o Deus de milagre. Pegou? Pegou aí, sentiu aí, receba aí então, da glória do Senhor. Esse mesmo Jesus está aqui para dizer que é a última hora. Pastor Juvenil, deixa eu lhe dar um abraço para me terminar. Eu tinha muita vontade de abraçar o Senhor, mas hoje Deus deu a oportunidade. Abraçando o Senhor, eu abraço todos os pastores e ministérios de congregações.